queridos e amados irmãos, sinto-me honrado e agradecido ao nosso Senhor, nosso Deus, que está mais uma vez aqui junto conosco. Eu quero tributar ao Senhor louvor, graça e gratidão pela vida do pastor Luiz, sua família. Que Deus assim possa lhe abençoar grandemente, pastor, e possa lhe galardoar os mais altos tributos do céu sobre a tua vida. E enquanto orava pela tua vida, nesta tarde, agradecendo ao Senhor, eu pedi ao Senhor, Deus, alarga anos na vida deste homem, porque muitas ovelhas precisam dele e muitas ovelhas sairão de ti. Também eu quero louvar ao Senhor nosso Deus pela vida do pastor Cleonildo, a qual é um homem íntegro, um homem sincero, um homem na qual Deus tocou no meu coração um amor tão grande pelo amado pastor. E o interessante, pastor, que quando eu estava sentado, o Espírito Santo conversando comigo, eu conversando com o Espírito Santo, e Deus falando para mim, fala para ele diante da igreja, que eu vou tirar todas as incertezas do coração dele, todos os dissabores do coração dele, e fala para ele que grande ainda é a jornada. Deus tem uma grande obra na tua vida. Guarda, cuida, porque Deus tem uma grande obra em realizar. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, e eu vi algo aqui inusitado. Olha que eu já andei em vários lugares e eu vi algo que eu nunca vi em igreja nenhuma. Quando era ofertado oportunidade para os irmãos e irmãs, aí se levantava os irmãos, dando honra. É interessante, estou vendo de azul, o pastor não falou nada. Eu tenho alguns ternos e Deus falou no meu coração, vai com esse terno aqui. Aí quando eu chego, eu falei até com o pastor, eu estou vindo de azul. Minhas filhas, meus filhos, deixam sem falar com vocês, independentemente da idade. Isso é o adágio do pastor que fala assim, filhos e filhas. Deus agracie das suas altas e ricas bênçãos sobre vocês. Essa pequena coisa que vocês fizeram, a ornamentação, a honra que você está dando para cada departamento aqui, já está sendo tudo escrito diante do Eterno. Deus vai fazer algo na vida de vocês. Quero também falar para os amados irmãos, amigos e amigas visitantes que aqui se encontram. Se você ainda não viu um culto pentecostal, não se acanhe, não se assuste, porque aonde Deus está há fartura de alegria, aonde Deus está a paz e a harmonia, aonde Deus está, Ele revela o culto escondido para dizer que somente Ele é Deus. Meus amados irmãos, e sem delongas, eu quero transmitir a palavra do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, por bondade, por gentileza, abre vossas Bíblias, pois é aí que vamos ministrar a santa e poderosa palavra do Senhor. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus conselheiro, Deus é um Deus forte, Deus é um Deus que ocupa em vários lugares administrando ao mesmo tempo. Deus é o Deus da tua vida. Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é o Deus que vai fazer milagre. Creia nisso. Quem crê no nome de Jesus, abra. Eu vou tentar seguir o sermão aqui. Vou tentar. Mas quem dá a última palavra é o Senhor, tá? Porque ele não está forte. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, repita a igreja. A tribulação. O angústia, a igreja. A angústia. A perseguição, a igreja. A perseguição. A fome, a
igreja? A fome. A nudez, a igreja? A nudez. Perigo, a igreja? Perigo. A espada, a igreja? A espada. Amém. Obrigado. Curva nossas cabeças. Pai, mais uma vez o louvor a Ti por essa oportunidade. Que a Tua palavra esteja em nossos corações para não pecarmos contra Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, venha comigo. Essa epístola paulina é a maior epístola que Paulo fez. O interessante disso, que ele, quando ele fez essa epístola, ele não estava em Roma, diferente de algumas cartas na qual ele estava, assim, ou ele redigia ou pediria para alguém fazer. Ele tinha o seu auxiliar chamado Décio, e ele estava em Corinto, justamente na casa de Gaio, quando ele iniciou a fazer essa carta. E esta carta ele estava estendendo para as igrejas que estavam alocadas em Roma, fruto do seu trabalho missionário este, que ele era compromissado com o Senhor, trabalho compromissado este, que nós somos também comissionados pelo Senhor, e anunciar o Evangelho a toda criatura. E nisso, meus amados irmãos, Paulo ali deixou sementes, essas sementes brotaram e geraram uma igreja. O interessante disso, que ele recebeu a divina revelação do Espírito Santo do Senhor para transmitir esta carta à amada igreja, porque essa amada igreja estava passando por dois tipos de perseguições: perseguição interna e perseguição externa. Lembre-se muito bem dessas duas palavras, duas perseguição. Não é diferente nos dias de hoje. Nós também recebemos esses dois tipos de perseguição. A perseguição externa, que ele estava, Roma, era justamente o cume ali do ninho de Satanás. Nós sabemos ali que existia Nero. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o povo do Senhor foram perseguidos pelo imperador romano. E assim ele mandava caçadores caçar próprios homens e mulheres de Deus na época. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu orientação para animar, para fortificar os amados irmãos e fortalecer eles que estavam na igreja. Esses eram os três tipos de características que Paulo passou para eles. Não tem que mandar uma carta para animar, não para dar a palavra de derrota. Eu tenho uma palavra para fortalecer eles, não para que arrefecer eles, para que eles possam sair da igreja. Eu tenho uma palavra para unir eles, não uma palavra para causar desunião para eles. Eu quero falar nesta noite que, como ministro do Evangelho, eu tenho essas três palavras para falar de fortificar, de unir, de fortalecer. E no nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso no teu lado, da tua casa, da tua vida. Glória! Aleluia! A perseguição externa, irmão, por incrível que pareça, nós sabemos nos contextos históricos que Nero colocou fogo em Roma. Mas por incrível que pareça, Nero acusou os cristãos de tocar fogo em Roma. Então botou para o povo romano, a igreja aí, ó. A igreja que foi levantada pelo Cristo. Olha aí, vamos perseguir eles, porque foram eles que tocaram fogo. Ou seja, quantas e quantas das coisas não acontecem no nosso meio, de coisas que na qual não fizemos, mas fomos acusados. Mas quem justifica é Deus, que é o nosso advogado. Aleluia! Havia também dissensões, tensões entre os cristãos, irmãos, entre os cristãos. Diferente com os deles, tem deles uma linha doutrinária de predestinação, de justificação e heresias. Ou seja, alguns judeus na época foram convertidos ali em Roma. E importa isso, que o apóstolo Paulo, ele preocupado, ele via muitas divergências doutrinárias, muitas divergências essas, e muitos irmãos iam para a igreja e eles observavam aquilo e diziam, não, mas não era isso que Paulo transmitia para nós. Paulo transmitia isso desta forma, e Paulo estava com os apóstolos, e nisto muitos quebravam. Irmãos, o que está acontecendo hoje, diz atuais, eu quero abrir aqui no leque. O que nós estamos observando é que muitas coisas estão querendo mudar. Estão querendo mudar a própria Bíblia. Estão querendo mudar até contexto bíblico. Estão querendo mudar até a forma de como você vai andar. A forma de como você vai vestir. A forma de como você vai olhar para o irmão, para a irmã. A forma de como você vai ser levantado para o ministério. É a forma de tudo isso que estão querendo mudar. Mas eu quero falar para você. A igreja santa e imaculada, ela não muda. Ela não
estava, ele não muda. E nisso, meus amados, eu quero transmitir a vocês. E embora que aqui nesse tema, eu coloquei um tema, que eu pedi do Espírito Santo um tema. Interessante que esse tema veio até ficar contraste com aquilo que nós vamos ministrar, mas Deus deu este tema. Será que há uma palavra de Deus para mim? Essa é uma pergunta. Por quê? Vamos falar agora destes versículos bíblicos, desses 7 aflições, sentimentos elencados, no versículo em questão que vocês aqui me ajudaram. A tribulação. Olha o que o povo naquele momento estava passando: tribulação, angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Estava passando esses 7 tipos de sentimentos deste povo. E o que este povo agora estava pensando em fazer? Irmãos, eu penso o seguinte: quando você tem uma palavra, e esta palavra vem de um homem ou de uma mulher santa, que vem do trono do Senhor, pode estar a videira, pode estar andando assim, ó, balançando de um lado para o outro, pode estar aquela tempestade grande, pode estar aquela turbulência, pode estar aquele maremoto, aquele mar agitado, pode estar tudo dando ao contrário, mas quando vem a palavra de um homem, de uma mulher, de Deus, perante a igreja do Senhor, ali vem bonança, ali vem alegria, ali vem gozo, ali vem paz, ali vem algo de Deus para a tua vida e para as nossas vidas. Aleluia. E neste contexto bíblico, eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com a amada igreja essas características de sentimentos que afetam o corpo, a alma e o espírito. Se vocês notarem esses 7 sentimentos que foi elencado aqui, muito bem escolhido por vocês podem ver. Olha só, interessante, irmãos, que eu já passei por essa passagem bíblica algumas vezes, e eu peguei assim a interpretação, esmiuçar isso. Olha, veja muito bem, a tribulação é a sensação de tristeza, de aborrecimento ocasionado por um dissabor ou por um desgosto, por infelicidade e amargura. O povo estava passando naquela época, e o povo está passando por hoje. Eu vou mostrar. Porque o povo está passando por tristeza, aborrecimento ocasionado por um dissabor ou por um desgosto. Muitas das vezes a gente trabalha com o filho, e o filho vem crescendo, e no final se distancia dos caminhos do Senhor. É uma dor, é uma tribulação. Só quem passa sabe o que eu estou falando sobre isso. Muitas das vezes você está no matrimônio e você bota uma confiança no seu cônjuge e ali é quebrada com uma traição, ali é uma dor, um sofrimento, ali é uma tribulação que você está passando. Então, nesse contexto, o povo lá de Roma, ele estava passando por esta dor. Esta dor era que quando eles chegavam na igreja para receber algo da parte de Deus, havia dissensões. Quando eles chegavam na casa de Deus para receber algo que nutrisse a sua alma, o seu ser, e porque saímos dos nossos lares para ir para a igreja, é para que possa ouvir uma palavra vinda do Eterno, vindo do trono de Deus. É sobre isso. Aleluia. Olha a sua interação. Porque Glória. você fica assim com o rosto indignado. É porque tem muita briga, muita picuinha acontecendo entre nós do ministério. Temos que parar com isso. Pedir orientação de Deus, orar mais, jejuar mais, para ver se Deus fala conosco. E nós falamos para a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo vai ser fortalecida. O casamento vai ser fortalecido. Glória. Jesus até me chamou de covarde várias vezes, porque eu não falava. Não veio sobre vós tentação, 1 Coríntios 10:13, se não anda, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possuais resistir. Está atribulado, está na tribulação. Eis aí a chave da tua vitória.
Deus vai te dar um escape nesta noite. Glória. Como profeta de Deus, eu quero falar para cada um que Deus vai te dar o escape nesta noite. Por amanhã, depois da manhã, hoje, você vai sair no nome de Jesus com escape. No nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo isso sobre o teu lar. Em nome de Jesus. Angústia. Irmãos, eu não sei se você já passou por alguma pessoa deste tipo. Mudança de humor, perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Nós hoje estamos vendo uma grande multidão, vou falar multidão, de crentes que está com incerteza do dia do amanhã. Não, é porque eu estou vendo nas notícias. Não, pastor, é porque o TikTok me falou. Não, pastor, é porque o Facebook está cheio. Não, pastor, é porque no YouTube eu posso dizer: meu irmão, minha irmã, tua segurança vem de Jesus. Pastor, é muito fácil o senhor falar desse jeito para mim. Teve um louvor que vocês louvaram aqui, que o meu pensamento foi longe. O homem, a mulher, ele sabe quem confiar, confia no Senhor. Ele não pode mudar de mundo. Nisso eu vim aqui e fiquei meditando, meu pensamento foi para muito longe. Para onde foi o pensamento, pastor? Foi no período que o Senhor Jesus levou meus pais, nesse período da Covid. A minha mãe já tinha ido embora, eu estava cuidando do meu pai entrou na UTI, e eu fiquei em casa, na casa lá em Natal. Aí eu fiquei, abri a porta que dava acesso ao terreno, onde tem uma boiadeira. Aí eu fiquei olhando e Satanás, irmãos, ele veio para afrontar. Satanás, pastor, Satanás, ele veio e disse assim: levou a tua mãe e está perto de levar o teu pai, por que tu não blasfema o nome de Deus? Aí eu vim, olhei para o céu e disse assim: não eu vim a esta terra e não sairei daqui, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois disso eu louvei, glorifiquei o nome do Senhor com a parte do louvor que vocês louvaram aqui, que fugiu a minha memória. O segundo louvor de vocês aqui antes. Em tudo isso, em tudo entregarei. Quando eu falei esse versículo, aí eu falei: Senhor, tudo eu te entregarei.